Bom dia. Jorge Amado foi um escritor brasileiro, um dos maiores representantes da ficção regionalista que marcou o segundo tempo modernista. Sua obra é baseada na exposição e análise realista dos cenários rurais e urbanos da Bahia. Jorge Amado de Farias nasceu na fazenda Auricídia, em Ferradas, município de Itabuna, na Bahia, no dia 10 de agosto de 1912. Com 11 anos, foi estudar no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, onde aprendeu o gosto pela leitura com o padre Cabral. Depois de alguns meses, seu pai mandou buscá-lo e, sem desejar voltar para a escola, Jorge voltou e começou a trabalhar na plantação cacaueira. Em 1932, foi publicado seu primeiro romance, O País do Carnaval, que narra a tentativa frustrada de um intelectual brasileiro de formação europeia de participar da vida política e cultural brasileira. Em 1941, refugiou-se na Argentina e começou a redigir O Cavalo de Esperança, que relata a vida de Luiz Carlos Prestes. E da mesma forma que inicia Capitães de Areia, eu inicio essa entrevista com Senhoras e Senhores, notícias lindas desse meu Brasil. Bom dia, seu Jorge Amado. Bom dia. O que Capitães de Areia retrata? O romance retrata o cotidiano de um grupo de meninos de rua. Procura mostrar não apenas os assaltos e as atitudes violentas na sua vida bestializada, mas também tem as aspirações e pensamentos ingênuos comuns a de uma criança. Poderia nos dizer um pouco sobre a obra? Os menores que envolvem a trama vivem na capital baiana, Salvador. São conhecidos como capitães e o grupo reúne cerca de 40 menores. Eles vivem num trapiche abandonado no cais do porto. Pedro Bala é o líder do grupo, um garoto loiro que possui uma cicatriz por ter lutado com o ex-líder do bando, o Caboclo Raimundo. Num dos momentos da trama, a cidade de Salvador foi assolada pela varíola. Um dos membros do grupo não sobreviveu, o Almir. Por fim, alguns são capturados, outros mortos. Na última parte do livro, eu conto o destino de cada um. Como essa obra é narrada? Em terceira pessoa, um narrador onisciente. Essa característica narrativa possibilita que seja cumprida uma tarefa facilmente percebida pelo leitor, mostrar o outro lado dos Capitães de Areia. Sabemos que essa obra é bem interessante e não possui um personagem principal, mas qual seria o mais indicado? O mais apropriado seria apontar o conjunto do bando, ou seja, os Capitães de Areia como grupo. Isso porque as ações não giram em torno de um ou de outro personagem, mas ao redor de todos. Pedro Bala, o líder do bando, não é o mais importante para o enredo do que o Sem Pernas ou o Gato. Pode-se dizer que ele é o líder do bando, mas não lidera o eixo do romance. Daí a ideia de que o protagonista é o elemento coletivo. Como na sua obra é tão relatado o povo brasileiro, poderia nos dizer o que acha sobre o povo? Eu acho o povo brasileiro extremamente forte, poderoso, porque é capaz de lutar, viver e fazer festa num país onde o povo é tão sacrificado. Agora falando de uma outra obra, o que a obra Gabriela Cravo e Canela representa para você? Representa um momento de mudança na minha produção literária, pois até então eu abordava temas mais sociais. Já nesta segunda fase, faço crônicas de costumes, marcada por tipos populares, poderosos coronéis e mulheres sensuais. O que essa obra retrata? A obra é um retorno ao chamado ciclo do cacau. Ao citar o universo dos coronéis, jagunços, prostitutas e trambiqueiros de calibre variado que desenham o horizonte da sociedade cacaueira. Por que o livro Tocaia Grande, A Face Obscura foi um livro tão difícil para você? Porque eu não estava escrevendo um simples romance, estava escrevendo algo maior, construindo uma cidade. Por que se fala Gabriela Cravo e Canela? Gabriela personifica as transformações de uma sociedade patriarcal, arcaica e autoritária, afetada pelos sopros de renovação cultural, política e econômica.
O enredo da obra Gabriela Cravo e Canela está dividido em duas partes, e essas duas partes está dividida em mais outras duas partes. Agora, você poderia recitar e explicar um dos seus poemas da obra Gato Malhado e Andorinha Sinhá? Sim. O mundo só vai prestar para nele se viver no dia em que a gente vê um gato maltês casar com uma alegre andorinha, saindo os dois a voar. O noivo e sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. A mensagem desse poema é sobre que o mundo só vai valer a pena quando for possível ultrapassar todos os preconceitos e juntar naturalmente espécies de raças diferentes. Sendo assim, a mensagem é mais uma mensagem de não à discriminação. Obrigado pela entrevista e foi uma honra tê-lo aqui. Então, pessoal, esse é o final do vídeo e espero que tenham gostado. Vamos dizer um pouco sobre a obra? Não, Gabi. Não, para. Não Só acredito. que aí a gente... Bom dia, senhor. Eu não acredito que o meu é só bom dia. Bom dia, senhor Jorge Amado. Bom dia. Ninguém isso, não, morri também. Bom dia, senhor Jorge Amado. Não, mano. Bom dia, senhor Jorge Amado. Bom dia. O que a obra Capitães de Areia retrata? Puta merda, Gabi! Bom dia, senhor Jorge Amado. A obra Gato Malhado e Andorinha Sinhá? Sim. Agora, você poderia recitar? Ah, merda. Obrigada pela entrevista e foi uma honra tê-lo aqui no vídeo de hoje. Bom dia, senhor Jorge Amado. Eu já tinha... Puta